Então, tem pessoas que têm dificuldade para se relacionar por conta de traumas. Tu conhece alguém que já passou por isso? Não, infelizmente não. Ninguém? Nem na sua banda? Não. Já conheço pessoas. Precisam de ajuda. Precisam de ajuda. Manda um amém. Manda uma mensagem para quem está em casa, que está precisando de ajuda aí. Fala aí para a pessoa que está com dificuldade, trauma. Antes de procurar o seu boy unção, vá orar. Pronto! Vá orar! Bom, para falar com propriedade sobre isso, eu vou chamar ela, que é psicóloga, a Elisandra Nascimento. Pode entrar, por gentileza. Tudo bom? Prazer em recebê-la no nosso programa, pode ficar à vontade. Doutora Elisandra, uma boa tarde. Tema hoje dá pra gente discutir bastante. E o que a gente já pode introduzir? Pessoas que têm traumas e dificuldade para se relacionar. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Carol. Boa tarde, plateia. Bom estar com vocês de novo, sempre. Vocês estavam fazendo dar risada lá atrás. Traumas, né? Uma coisa tão séria. Eu vi a Carol falando assim, não conheço ninguém. Mas eu, no exercício da minha profissão, tenho visto muitas e muitas pessoas que têm passado por traumas. E, às vezes, quando a gente fala em trauma, a gente não percebe que, às vezes, são detalhes pequenos que passou na história da nossa vida, desde a infância ou da adolescência, que me paralisa e eu não percebo, né? Agora, trauma pode ser desde um relacionamento que deu errado, pode ser algumas coisas comportamentais, né, que vem da minha casa, que vem dos meus aprendizados. Eu me torno insegura, timidez, eu tenho medo de não ser aceito pelo outro, eu tenho medo de não ser correspondido. E a dificuldade de se relacionar, ela engloba outros âmbitos. Nós podemos separar totalmente. Acredito que a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Tá certo. O quanto influencia, doutora, uma pessoa que teve uma referência negativa dentro de casa? De repente ela vê os pais se separando, ou muitas vezes nem conheceu, e a história que um ou outro, quem cuida, conta é sempre que a outra pessoa fez algo errado, ou que não ajudou, que realmente trouxe um problema muito grande, e isso gera algum tipo de trauma, ou essa pessoa, ela consegue passar por isso, tudo bem, aconteceu com meus pais, não vai acontecer comigo. Quanto isso acaba traumatizando ou influenciando diretamente na vida do jovem? Esse já é um ponto bem importante, Gabriel. Quantas e quantas pessoas, por ter tido uma má referência dentro de casa, têm medo de se relacionar? Tem medo de se relacionar, ou uma coisa que é bem complicada. Por isso que eu falo assim, às vezes a gente ouve o nome trauma de uma forma que a gente não está acostumado, né? Por exemplo, você acha que trauma é como apenas um traumatismo, quebrar algo, né? Mas o trauma realmente ele se dá por um medo, por algo que aconteceu na tua vida que gerou grande dor e deixou um registro em você. E você tem medo de entrar em contato de novo com aquilo. Na questão relacional de pais e filhos, se eu venho de uma casa que ela é violenta, eu vou ter medo, né, de entrar numa relação violenta. E esse nosso medo, ele é tão maluco, como funciona o nosso cérebro, que uma forma de eu reproduzir uma defesa desse trauma é ser violenta na minha relação. Às vezes eu tenho um bom par, porém eu acabo sempre tratando esse par de uma forma violenta, agressiva. Sou agressiva verbalmente, eu caio fora da relação. Do nada, a relação tá boa, eu caio fora da relação, porque no fundo tem um trauma, um registro negativo do meu passado, que casamento não dá certo, por exemplo. Puxa, que coisa, hein? Tem pergunta, Carol? Então, doutora, sobre essa perspectiva, no caso de uma pessoa que ainda não conseguiu superar algum trauma, seja de família ou namoros anteriores, né? A senhora acredita que ela está preparada para entrar em algum relacionamento? Porque às vezes a pessoa entra, talvez para tentar curar alguma coisa que ficou. A senhora acredita que ela está pronta e que isso é realmente bom? Carol, eis uma grande questão que poucos de nós entendemos, percebemos e damos a devida atenção. Eu costumo dizer assim, e trabalho muito isso com pacientes que chegam, porque uma das grandes questões do ser humano são as questões relacionais.
As questões de relacionamento são os que mais derrubam seres humanos hoje, né? E uma pessoa que ela teve um trauma num relacionamento, se ela for tentar melhorar num próximo, ela corre todos os riscos de reproduzir. E cada vez mais ela vai ser mais ferida, mais traumatizada, mais ferida, mais traumatizada, até que chega um dado momento que ela não acredita mais em nada e em ninguém. Então, assim, o ponto de atenção para todos, de coração, passou por um relacionamento difícil, se permita ajuda. Permita-se entrar em contato com aquilo que deu errado. Permita-se falar com alguém sobre isso. Eu não posso ir a um psicólogo. Procure um líder, o teu líder da igreja, o teu líder espiritual. Procure alguém que possa ouvir. Divida isso com alguém mais velho, que essa pessoa vai poder te ajudar. Não tente superar um trauma numa nova relação, porque isso é um engano. Então é importante tratar, né? Primeiro lugar, tratar. É isso aí. Doutora, como que vamos dizer assim, a outra parte, eu sei que, como a senhora falou, essa pessoa se torna agressiva, ela acaba respondendo de uma maneira negativa para o companheiro, para a companheira dela, e esse companheiro, essa companheira. Então, vamos dizer que eu tenho um relacionamento com alguém que é dessa forma por conta desse trauma. Como que eu posso ajudá-la? Porque geralmente o que a pessoa faz é pular fora. Não está dando para mim isso, eu não vou aguentar essa situação toda. A outra parte conta a história dela, explica o que aconteceu e ela identifica, né? O seu parceiro, sua parceira identifica isso. Só que não sabe como ajudar, né? Mesmo não sendo uma ajuda psicológica, com tratamento mais eficaz, como é que essa pessoa pode ajudar sem abandonar, sem ser mais uma que vai ser mais uma referência também negativa para ela e pode gerar mais algum desconforto aí na vida dela? Olha, Gabriel, isso é algo difícil, porque quando a gente fala de humanidade, hoje as pessoas, na sua maioria, são pessoas feridas. E bate justamente assim, o trauma de um bate no trauma do outro. Exemplo, eu entro numa relação que eu tenho desconfiança, porque o meu relacionamento anterior, ele me traiu. Aí eu começo a desconfiar de todos os passos do meu parceiro. Algum momento esse meu parceiro já não aguenta mais, porque isso ele vivia na casa dele. Então, assim, é bem difícil, sozinho, sem buscar ajuda, a gente conseguir dar conta disso. Porque nós somos pessoas. Do lado de cá, somos pessoas. E quando nós estamos nos colocando no papel de iguais, todos nós temos alguma questão na nossa vida que tem algum detalhezinho ali que pode não ter dado certo. Como então fazer isso, Elisandra? Além da ajuda terapêutica, busca a ajuda de um líder cristão, né? Já que nós estamos falando aqui de um público cristão, procura ouvir o teu parceiro. Antes de pensar em jogar tudo pro alto, procura entender um pouquinho da história de vida dele, da história de vida dela. Isso entra muito em questões que a gente já até conversou aqui, sobre as pessoas não estarem mais construindo, elas estão trocando, né? Então, assim, dos relacionamentos líquidos que a gente tem vivido hoje, vale a pena você apostar no relacionamento que você tem. Pense que ao teu lado pode ter alguém também que tem alguma marca e precisa da tua ajuda. Saber ouvir o meu parceiro, saber estender a mão para a história do meu parceiro é uma forma de ajudar. Muito bem, é isso aí. E sobre a gente saber ouvir, né, o nosso parceiro, às vezes as pessoas entram em relacionamentos sem saber que aquela pessoa teve um trauma anterior, né? A senhora acredita que a pessoa que namora uma outra, que tenha passado por um trauma, esse relacionamento pode ser um pouco conturbado, sendo que aquela pessoa ainda traz aquilo? A senhora acredita que o convívio pode ser um pouco difícil? E como solucionar essa coisa entre os dois? Difícil pode ser, Carol, mas isso vai muito da predisposição que eu tenho nessa relação. Por isso que o autoconhecimento, ele ajuda demais. Porque a partir do momento que eu estendo a mão de conhecer o outro, eu estou tendo empatia. Eu estou dividindo a minha vida, dividindo vida. Né? Isso que nos relacionamentos líquidos que a gente vive hoje, as pessoas não têm paciência de construir. Por isso que eu falo assim, traumas a gente tem diversos. São detalhes às vezes que passam impercebíveis.
permite contar, uma paciente que passou por consultório minha, ela teve um primeiro relacionamento aos 19 anos de idade, ela iria casar aos 20 anos de idade. Do nada, daquele relacionamento perfeito de 1 ano, o rapaz olha para ela e diz que não a ama, que nunca amou ninguém na vida e que se eles não voltassem, é para que ela não permitisse mais nenhum rapaz fazer isso. Ela começou a apontar o que ele achava de defeito nela. Essa menina, uma mulher, quando chegou ao meu consultório já, passou-se 7 anos sem se relacionar com ninguém. Mas ela não percebeu isso de forma clara. Mas isso é o indício de um trauma. Ela estava fechada. Quem olhava ela não percebia que ela estava aberta a um relacionamento. Porque existia uma informação lá atrás de um processo que foi muito doloroso para ela, de que se alguém se aproximasse de mim e se eu repetisse isso, eu ia ser deixada de novo. Então ela se fechou. Entendeu? Então, o autoconhecimento nos permite a se reconectar e permitir não só se ajudar, mas saber ajudar o meu companheiro também. Muito bom. É isso aí. Doutora, a Sabrina, lá do Facebook, ela está perguntando a maior diferença entre o trauma e uma dificuldade de se relacionar. Nem todo mundo que tem dificuldade tem trauma, e nem todo mundo que tem trauma tem necessariamente uma dificuldade, ou tem. Então, eu queria que a senhora respondesse para ela essa linha, onde que se divide? Eu tenho só uma dificuldade ou eu realmente tenho um trauma? Então, existe uma diferença, sim. É mais fácil dizer assim que um trauma pode ser um traço de uma dificuldade de se relacionar, mas o trauma em si só, ele não é o fator principal da dificuldade de relacionamento. O trauma, ele sempre ele está dizendo de uma situação, algum processo que o indivíduo passou que gerou alguma dor, ou um susto que fez com que esse indivíduo paralise. A ponto que eu posso falar, por exemplo, um exemplo meu, tá? Eu passei por um assalto, a mão armada. Estava indo para minha casa, num lugar que eu sempre caminhei sozinha, 11 horas da noite, sem medo nenhum. 2 rapazes numa moto, um desce com uma arma, me aponta e me pede o celular e tudo que eu tinha. Daquele dia em diante, durante um bom tempo, eu tinha medo de uma coisa que eu nunca tive medo. Ali foi gerado um trauma, mediante um acontecimento que me gerou uma violência emocional. Eu via um motoqueiro passar perto de mim, eu me assustava de ponto de dar pulo na calçada, com medo que aquela ação se repetisse. Então, quando nós falamos de traumas, eles podem ser de diversas formas, diversos acontecimentos. Agora, a dificuldade de se relacionar, ela pode ser advinda, assim, de um trauma familiar, um trauma na minha infância, um trauma em outros relacionamentos, como também por um traço de timidez, características, dificuldade de comunicação com o outro. Então, há uma diferença. E eu considero até que grande. Porque a dificuldade de se relacionar é muito mais fácil de ser tratada. Às vezes é uma questão de comportamento. E comportamento nós podemos aprender novos comportamentos. Muito bem, isso aí. E justamente nesse ponto, né, de como tratar, eu gostaria que a senhora contasse, né, pra gente que como é que a pessoa que tem dificuldade de se relacionar, ela pode estar buscando ajuda. Para a pessoa que tem dificuldade de se relacionar, é importante ela descobrir o que é importante para ela. Né? Eu estava ouvindo até os jovens falando, tá difícil, pode, não pode. Uma das coisas que acontece na nossa geração é que nós não damos tempo para aquilo que nós queremos. Como assim? Eu quero tanto namorar que a Aninha ali tá doida por mim, o Joãozinho tá doido por mim, mas eu tô solteira há tanto tempo que, poxa, eu não posso perder de novo essa oportunidade, né? Vai que a próxima oportunidade vai aparecer daqui a 5 anos. Não, meus amigos todos estão namorando. Eu não conheço a Aninha, não conheço o Joãozinho, eu não sei o que eles gostam, eles não sabem o que eu gosto e eu embarco nessa relação. Logo, ali eu vou ter, talvez, algumas dificuldades de se relacionar, porque a Aninha gosta de viajar e eu odeio viajar. O Joãozinho gosta de ficar jogando videogame e eu não tenho saco
para quem fica jogando videogame. Entendeu? Então, se conhecer, traçar um perfil daquilo que você acha interessante para você, é uma forma de você construir um mapinha daquela pessoa que você espera para sua vida. Isso é um plano excelente para você saber qual pessoa está se aproximando de você e se vale a pena ou não investir naquela pessoa. E se permitir também, né, pessoal? Assim, não temos como definir se aquela pessoa é certa ou não, se vai dar certo ou não se eu não tento, se eu não permito, se eu não deixo ela se aproximar, se eu não permito ser paquerado, né? Eu falo assim, não, eu tenho trauma, alguém me deixou, não olha para mim. Né? Assim, quem é você? Você tá indo... O que você faz? Você vai na igreja? Eu não converso com qualquer pessoa. Tem que se permitir. O primeiro passo pra gente tentar chegar num relacionamento é permitir-se amizade. Permitir-se que o outro se aproxime de mim. Comece com amizade, pessoal. Não atropele as estações. A melhor forma de eu conhecer o meu candidato é sendo amiga dele. Porque eu vou saber se essa pessoa está compatível com aquilo que eu espero pra minha vida ou não. Muito bem. É isso aí. Doutora, a última pergunta. Que dica que a senhora dá para aquele jovem que tem essa dificuldade? Ele não tem um trauma, mas como a senhora mesmo falou anteriormente, de repente é uma situação comportamental. Ele não sabe, é muito tímido, ou sempre chega muito, assustando muitas pessoas. Se ele é em algum extremo, né, para muito ou para pouco demais, qual dica que a senhora dá para que ele consiga criar essa amizade, aproximar as pessoas e futuramente iniciar um namoro, alguma coisa assim? Vai com calma. Os extremos realmente eles atrapalham, né? Aquela pessoa que é amiga de todo mundo. Aí chega a moça lá pra mim e fala assim, mas como que eu vou acreditar que ele quer namorar comigo? Ele trata a Aninha, a Joaninha, a Dani, a Carol da mesma forma. Parece que ele está afim de todas, então vai com calma, os extremos atrapalham. E o excesso de timidez também dificulta. A gente tem que reaprender. A nossa vida ela é totalmente programada, programável e reprogramável. Ninguém aqui é tão diferente do outro que não possa aprender. Se é uma dificuldade, se permitir. Ou ir mais devagar, ou se permitir mais. Vai com calma, aproveite as oportunidades, vocês são jovens, né? Aproveite a oportunidade, vai passear, vai sair em grupo, se permita conversar, troca contatos. É o primeiro passo de muitas coisas que pode acontecer aí. Mas realmente os extremos, eles atrapalham. Muito bem, é isso aí. Doutora, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado por cada dica aí. E deixa os contatos da senhora, como é que a gente faz para te achar? Bom, segue lá o meu contato. Vocês podem me encontrar e querendo fazer alguma outra pergunta, fico à disposição. O meu WhatsApp é o DDD 11, telefone 951581289, ou nas redes sociais, tanto o Instagram, Facebook, meu canal no YouTube, tem outros vídeos lá que vocês podem estar tendo mais informações sobre vida emocional. Joga lá na sua internet, psicóloga Elisandra Nascimento, Elisandra com Z, que vocês vão me encontrar. YouTube, Instagram, Facebook. É só chamar lá que eu estou pronta para atender vocês e responder ao que vocês precisarem. Muito bem. Mais uma vez, obrigado.